Existe uma PEC que está com o ministro Toffoli, do meu ponto de vista, a providência primeira é que ele determine a oitiva desse cidadão, Tony, pela Polícia Federal. A Polícia Federal é que deve ouvir. Você veja bem, há 20 dias eu tenho tentado trabalhar nesse sentido e achei muito boa a sua entrevista, porque o mundo hoje, Joaquim, o que acontece? São processos demais, são hipóteses demais. O Supremo Tribunal virou um tribunal que não é da índole dele ter essa quantidade de coisa, entendeu? É difícil. Você veja bem, o ministro Toffoli, a quem eu rendo as minhas homenagens, tenho todo o respeito, ele herdou esses processos do ministro Lewandowski. São dezenas e dezenas de questões, todas importantes. O que você vai descobrir que é importante uma ou outra? É quando tem uma entrevista dessa. Eu acho que o Tony, eu não conheço pessoalmente, acho que não, talvez tenha estado com ele uma vez em Curitiba, mas eu acompanho, repito aqui, ele me procurou dignamente, os advogados me procuraram, eu disse, olha, isso tem que ser feito de uma forma técnica, ou através de uma imprensa séria e independente. Como demorou, penso eu, ele fez a opção correta, que foi através de você. Então, assim, hoje, Joaquim, depois da sua entrevista, é inevitável que as coisas tenham um rumo. Ou seja, ouvi-lo de uma forma profissional. E aí nós vamos... Eu tenho dito, eu vou dizer uma coisa aqui que vai desagradar a boa parte dos nossos ouvintes, mas eu tenho dito. Nós, nessa guerra da barbárie contra a civilização, não podemos, em momento algum, falo como advogado, em momento algum adotar a posição da barbárie, ou seja, não podemos adotar os métodos dele. Se esse cidadão está dizendo a gravidade que está dizendo, e disse a você com muita seriedade, e eu acredito que 80% das coisas ele possa provar, penso, não tenho certeza, mas penso que sim, eu, como advogado, não posso adotar a posição de acusar. O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo aqui, Rio da Gata. Você conhece a minha coerência constitucional. Eu quero que esses fatos sejam agora investigados. Eu sei que o ministro Toffoli vai fazer essa investigação. Sei por quê. Não conversei com ele sobre isso, não. Porque eu sei que assim funciona o Supremo Tribunal. Um fato dessa gravidade não fica mais por baixo do tapete. Estava por baixo do tapete? Não, gente. Entendam. Tem dezenas, quase centenas de casos desse, Joaquim. Você fez uma coisa que, no jornalismo, eu diria que é brilhante. Você foi lá e puxou uma questão importantíssima e agora desnudou essa questão. Você entendeu, Florestan? Porque, assim, eu sei de alguns casos desses, não com essa gravidade. Essa é excepcional. Excepcional. Porque, veja bem, desde o início, nós questionamos. A parcialidade do Moro está chapada, não tem mais o que discutir. A desonestidade do Moro, o Supremo já disse que ele é desonesto intelectualmente. A parcialidade no tocante à incompetência da 13ª vara, o Fachin disse. Você imagina. Então, o que hoje tem de perplexidade são questões por que ele era protegido. Eu digo com a maior, assim, eu diria até em respeito a toda a minha história como advogado. Se ele tem prova de que fazia extorsão com os procuradores, ele tem que ser preso imediatamente. Se ele tem prova. Se nós provarmos que ele fazia extorsão. A extorsão é o método mais perverso dentro do Poder Judiciário. Eu sei que existe. Já vivenciei casos. Mas eu não estou, em um segundo qualquer, Joaquim, dizendo que a matéria não tenha relevância sobre isso. Ao contrário, ela é relevantíssima. Mas eu quero ver esse cidadão provar que ele tem prova. Por exemplo, eu conversei, vi uma manifestação do advogado Michel Saliba falando assim, essa história da suruba lá no Bourbon, gente, qualquer delegado de quinta categoria prova isso em 2 minutos. Agora, Cacai, se ficar comprovado essas denúncias que foram feitas, eu quero saber o seguinte, os juízes do TRF4 podem sofrer algum tipo de punição? A Daniela Hart, o que pode acontecer com ela? Gabriela. É Gabriela, desculpa. Florestan, se ficar comprovado, nós estamos no meio de uma, talvez, mais tormentosa questão que o Judiciário já viveu. Olha que eu já vivi muitas questões confusas do Poder Judiciário. Eu tenho cuidado de dizer porque eu digo assim, eu não vou adotar os métodos da barbárie, eu não vou pegar a palavra do Tony como verdadeira, não estou questionando, vejam bem, mas eu quero que ela seja submetida ao que eu digo desde o início. E disse a ele, quando ele me procurou, vamos submeter isso? Não falei nem, eu falei por WhatsApp e falei com os advogados dele que me procuraram, que eu respeito. Falei várias vezes com os advogados, vamos submeter isso a uma investigação. Porque, veja bem, é muito grave, e assim, o Moro é um desqualificado. O Moro já não tem credibilidade para nada.
o Moro foi condenado pelo Supremo e vai sofrer um processo certamente criminal, que eu digo que a Lava Jato não acabou, porque ele fraudou a credibilidade da justiça. Mas daí a dizer que ele faz e fez uma extorsão mostrando provas que tinha lá de festa e tal, há uma imensidão de mar. Há uma imensidão de mar. Por exemplo, o STJ também, eu estou dizendo coisas aqui que são contrárias, talvez, ao que as pessoas queriam que eu dissesse. Mas eu sou técnico, é minha obrigação. Acho que vocês me chamaram aqui porque me conhecem. Então, assim, agora nós vamos submeter. O STJ também manteve. Ele tinha uma forma de extorquir o STJ ou não? Ou aquilo era um complô daquilo que eu digo desde o início de possibilidade de chegar ao poder? Esse grupo queria chegar ao poder. Esse grupo queria chegar ao poder e chegou, de certa forma. Fizeram tribunais, fizeram indicação e tal. Mas, se você está me dizendo, quem está me dizendo é o Tony, não é o Joaquim. Isso. Não é o Joaquim. Se o Tony está dizendo que tinha gravações e tal, aí eu sou de Minas Gerais, aí nós pulamos o corguinho. Quer dizer, aí é algo inacreditável. E aí tem que ser comprovado. E essa comprovação, ela é a mais simples de fazer. Eu sempre falo para os meus clientes, quando me procuram, falo, olha, quando você faz uma afirmação que ela pode ser comprovada de plano e que ela pode ser comprovada, eu diria, com alguma facilidade, não cometa o erro de fazê-la, porque eles vão comprovar. Se esse grupo esteve lá numa suruba no tribunal, que em tese não me interessaria a suruba de ninguém, mas nesse caso aí interessa, porque aí tem o interesse público, vai ser comprovado. Sabe qual é o problema? É que se não comprovar que houve essa suruba, é fácil. No dia tal, um número X de procuradores, de desembargadores, estava lá com a série de prostitutas. Eles podiam estar fazendo isso é problema da vida deles. Mas eles estavam fazendo num contexto que depois for extorquido. É a coisa mais grave que pode existir na justiça. É a coisa mais grave que pode existir. Aí é outra história. Agora, isso vai ser comprovado. Mas isso não impede, aí eu digo carinhosamente, da importância da sua entrevista, Joaquim, que não é só esse ponto que é gravíssimo. Tem todos os demais. Nós não podemos pegar... Eu sou advogado criminal, eu sou muito preocupado de nós não perdermos... Às vezes você faz uma afirmação que é tão peremptória que deixa de valer 30 outras importantes. Eu tenho certeza que eles protegiam o Moro. Eu tenho certeza que existia um conluio pelo poder. Eu tenho certeza que o Moro era um dirigente intelectual que se corrompeu pelo poder. Então, vamos pegar o todo para que nós não percamos no final a narrativa. Entendeu o que eu estou dizendo, Joaquim? Claro. Eu peço muito que a gente, daqui para frente, eu quero agradecer a oportunidade de falar aqui, para dar uma visão de quem está acompanhando esse caso, de quem tem preocupações com o caso, de quem reconhece essa entrevista como uma coisa fantástica. Eu quero parabenizar o Joaquim. Mas eu quero dizer o seguinte, vamos pegar todos os outros pontos também. O brasileiro tende a ficar só na suruba. Entendeu? E aí nós podemos perder uma série de questões importantíssimas e técnicas que serão suficientes para provar o conluio que existiu. E aí que está a grande vantagem dessa entrevista.